E aí, pessoal, beleza? Hoje vamos dar continuidade ao estudo dos cálculos químicos, verificando as massas atômicas através de resolução de questões que aparecem no livro de vocês. A primeira questão, o que diz a primeira questão? Sabendo-se que certo elemento X possui uma massa atômica relativa 56 vezes superior a 1 sobre 12 da massa do isótopo de carbono 12. Determine a massa atômica de X. A questão conceitual, retomando o conceito de massa atômica. Aí eu relembro, eu tenho, como padrão. Qual é o padrão que nós vamos estar utilizando para estar fazendo o cálculo de massa atômica? A nossa referência é o átomo de carbono 12, onde todos os outros cálculos relacionados à massa atômica eu vou utilizar como padrão, como referência, 1 sobre 12 avos da massa do isótopo de carbono 12. É mais ou menos assim que se obtém os cálculos das massas atômicas, que são valores tabelados lá na tabela periódica. Então, qual a massa atômica de X? 56U, porque automaticamente você verificou aí, que ele fez referência à massa do isótopo de carbono 12. Ela é o quê? 1 sobre 12 da massa do isótopo de carbono 12. Então, esse valor aqui, ele corresponde ao que nós estudamos no conceito. Questão 2. Questão 2 já entra um pouquinho do cálculo, vendo um certo grau aí de complexibilidade. Vamos lá, questão 2. O elemento bromo ele é encontrado na natureza de duas formas isotópicas, o bromo 79 e o bromo 81. Esses valores aí, 79 e 81, correspondem à massa do bromo nos isótopos. O que é um isótopo? Mesmo número de prótons e massas diferentes. Por que essas massas são diferentes se eu tenho o mesmo número de prótons? Automaticamente você lembra. A massa do átomo é prótons e nêutrons. Então, o que vai ficar diferente de um bromo para o outro é a quantidade de nêutrons. Eu tenho um bromo 79 e um bromo com a massa 81. São isótopos, mesmo número de prótons e massas diferentes. Determine a massa atômica desse elemento, sabendo que a abundância relativa desses isótopos é, respectivamente, 54,5% e 45,5%. Pessoal, toda vez que eu estiver observando, resolvendo questão, a primeira coisa que você vai fazer, vai visualizar, é o que a questão está pedindo, o que ela está perguntando, o que você vai determinar. Ah, professor, vou determinar a massa atômica do elemento. Muito bem, beleza. O que você vai precisar para determinar essa massa atômica? Verificamos o quê? Que eu vou ter uma média ponderada das massas dos isótopos. E esse isótopo aqui, o bromo, o elemento bromo, ele tem dois isótopos. Um com a massa 79 e outro com a massa 81. E na natureza, na amostra retirada da natureza, o 79 ele corresponde a 54,5% e o outro 45,5%. Então, qual a média para que a gente possa estar determinando a massa? Vamos aqui escrever, colocar direitinho a questão organizada de forma a gente visualizar melhor. Eu tenho o bromo 79, eles são isótopos, tem duas formas. Uma com a massa 79, que na natureza lá corresponde a 54,5%. E o outro bromo com a massa 81, que na natureza, o percentual dele encontrado lá na natureza foi de 45,5%. O bromo é o mesmo elemento, bromo e bromo, são os mesmos elementos, possuem o mesmo número atômico. Porém, tem massa diferente. Essa aqui é a massa 79. E a massa desse outro bromo é 81. Eu preciso da média
dessas massas, de acordo com o percentual que a gente encontra na natureza. Então, eu faço a média ponderada entre essas massas. Olha só a equação. A massa atômica, MA, corresponde a 54,5 vezes 79. 54,5 é o percentual que eu tenho na natureza, 79 é a massa, mais 45,5 é o percentual que eu tenho na natureza, vezes a massa, vezes 81. Multipliquei, depois que você multiplicar 54,5 vezes 79, você vai obter um resultado. Esse resultado você vai somar com o resultado que você encontra da multiplicação de 45,5% vezes 81. Multiplicou esses dois resultados, você somou. Somou. Depois de somar, professor, o que é que eu vou fazer? Vai dividir por 100 e vai encontrar quanto? 79,91 é o valor da massa atômica correspondente a esses isótopos. A média que você vai encontrar desses isótopos vai corresponder a 79,91 unidade de massa atômica. Vamos lá, a segunda questão é bem semelhante. A terceira questão é bem semelhante à segunda. Visualizando aqui a terceira questão. O elemento rubídio é encontrado na natureza na forma de dois isótopos. 72% deles contém 48 nêutrons. 28% contém 50 nêutrons. Determine a massa atômica desse elemento, dado o Z igual a 37. Houve um avanço, uma evolução aqui, apareceu um incremento para a gente poder resolver essa questão. Olha só, ele não deu a massa do rubídio dos dois isótopos. Ele colocou apenas o número de nêutrons de um, né, que é 48, e do outro, que é 50. Ele deu esse número de nêutrons e também deu o valor de Z. Z corresponde ao número de prótons. Quando eu calculo a massa do átomo, é prótons e nêutrons. Aí você tem a massa daquele elemento. Vamos visualizar, né? O primeiro aqui, ó. Massa atômica é número de prótons mais número de nêutrons. O A, a massa atômica, é igual a quem? Número de prótons mais o número de nêutrons. O A vai ser quem? 37 mais 48. Professor, de onde é que veio esse 37? É o número de prótons, é o Z. E o 48? É esse isótopo aqui, ó, que tem 48 nêutrons. Vocês lembrem, os isótopos, o que um difere do outro é a quantidade de nêutrons. Um tem 48 nêutrons e o outro tem 50 nêutrons. É o que vai ficar de diferente dos dois isótopos. Ah, qual é a massa do primeiro isótopo? 85. O primeiro isótopo ele possui a massa de 85. E eu tenho 72% dessa massa. E o outro? Vamos visualizar o cálculo da massa atômica. É prótons mais nêutrons. 37 mais 50, 87. 87 é o outro isótopo, é a massa do outro isótopo, que corresponde a 28% do que eu encontrei na minha amostra. Reorganizando isso aqui, ó, eu vou ter o rubídio, né? Rubídiozinho. O rubídio 85. O rubídio 85, eu tenho quantos por cento? 72. E o outro rubídio é quanto? O outro rubídio, 87. Tem quantos por cento do rubídio 87? Eu tenho 28%. Para saber que o rubídio aqui é 85, eu somei 37 mais 48. Para saber que é 87, eu somei 37 mais 50, que deu 87. Então, consegui aí localizar os dois isótopos e o percentual deles. Eu tenho a massa e o percentual
eu calculo a média ponderada que vai corresponder à massa atômica. A massa atômica dessa amostra, com percentuais diferentes de massa, corresponde ao quê? 72% vezes 85%, né? Multiplica, depois você soma 28 com 87. Multiplicou 28 com 87 e depois você soma esses resultados e divide por 100, obtendo aí 85,56 unidades de massa atômica. Né? O diferencial dessa questão é apenas você encontrar a massa atômica, somando prótons mais nêutrons. Questão de número 4. Questão de número 4. Eu tenho 100 gramas de óxido de cálcio, onde há 28,6 gramas de oxigênio. O óxido de cálcio, CaO, tem quantas gramas? Total. Observem, o total é 100 gramas o total. Tem quantas gramas de oxigênio? 28,6. Ele quer que você determine a massa do cálcio nessa amostra, na amostra total. Ora, lei de Lavoisier, o que eu tenho no início, eu tenho no final. Se eu tenho a massa do oxigênio de 28,6 de oxigênio, do cálcio eu vou ter quanto? Vamos fazer a regrinhazinha, olha só. O total é 100. 100 menos 28,6, você vai obter 71,4 a massa do cálcio. Qual percentual de cálcio e qual percentual de oxigênio nesse composto? Qual é a massa do oxigênio? No total de 100. No total de 100, a massa do oxigênio corresponde a 28,6 gramas. Massa do oxigênio, 28,6 gramas. Então, o percentual de oxigênio num montante de 100 gramas corresponde a 28,6. E do cálcio corresponde a 71,4, né, gramas. Então, essa massa aí você coloca em valor percentual. 28,6 gramas, né, ou 28,6% é a percentagem que ele está pedindo. Né, não seria grama, é 28,6%. E aqui 71,4%. Basicamente, pessoal, por hoje são apenas essas 4 questõezinhas. Vocês façam a anotação no caderno e vamos avançar na próxima aula com mais questões para vocês. Valeu, galera! Eu espero ter colaborado com vocês nessa aula. Eu espero que vocês tenham pego aí, né, mais ou menos como funciona o cálculo das massas atômicas. E não deixe de fazer a anotação. Não deixe de fazer a anotação conferindo, multiplica, soma, divide por 100. Né, naquela nossa segunda questão e na terceira questão. Valeu, galera. Um abraço e até a próxima.